Eu quero começar hoje falando do controle de usuários. Você acessa aqui no Pessoas. Então, quando você instala o site do Drupal, você cria o primeiro usuário, que é o. Se eu editar isso daqui, na aula passada eu falei lá do Node, o Node barra 1, e você aqui agora tem o user barra 1. Isso aqui é uma dica, não é Drupal, mas é HTML. O que está depois do interrogação é um atributo get. Isso aqui não faz parte do endereço da página. Basicamente, você vai ver isso aqui muito no Drupal, o destination igual admin people. E aí ele grava qual foi a página que você estava antes de entrar nesse formulário. E aí, quando esse formulário for submetido, ele vai voltar para essa página. Você pode deletar isso daqui, é a mesma página, tá? Então é o user ID e aí eu estou editando esse usuário. Então, assim como todo o conteúdo, que é um Node no Drupal, ele tem o ID do conteúdo, o ID do Node, né? O primeiro Node ele é o 1 e aí vai crescendo. O usuário é a mesma coisa, ele começa no user 1 e aí vai tendo o ID, vai crescendo. Mas o importante é que o usuário com ID 1 no Drupal, ele é um usuário especial. Ele é um usuário que tem, por padrão, acesso a coisas que outros usuários não têm. Isso é uma coisa que era mais comum no Drupal 7. No Drupal 7 isso era chamado de superusuário. Houve um movimento, inclusive, que era recomendado você bloquear esse usuário por padrão, exatamente por causa desse acesso. Mas aí, com o refatoramento do código do Drupal, você criou por padrão o perfil de administrador, que é o que eu tenho aqui. Por padrão, você não tem mais essa diferença hoje no Drupal do usuário 1, o superusuário, e qualquer outro usuário administrador. Mas na prática isso não é verdade, tá? Tem algumas coisas ainda que ficaram remanescentes. Então, o usuário ID1, que é o usuário que você cria quando você está instalando o site, ele é um usuário, tem um certo privilégio extra, ele tem algumas coisas que funcionam por padrão para esse usuário. Mas aqui, na configuração do usuário, não tem nada muito diferente. Você tem esse usuário que ele pode ser bloqueado ou ativo. E você tem os papéis. Então, o usuário ele tem papéis. Então, você vê que o usuário autenticado você não tem nem como tirar porque ele é um usuário. Então, assim, quando e se ele se autentica, né? Se ele se loga, ele é um usuário autenticado. Você não tem como remover o usuário autenticado de um usuário que se autenticou. Ele tem o Drupal, ele cria por padrão esses dois papéis, editor de conteúdo e administrador. E aqui tem várias outras configurações, de configuração de região desse usuário, se esse usuário quer ou não quer o formulário de contato pessoal. Isso aqui depois eu vou falar um pouco melhor. O apelido de URL é a mesma coisa que o conteúdo, tá? Então você pode mudar o endereço para acessar o perfil desse usuário. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, que aqui em pessoas, você tem os seus usuários, mas aí você tem permissões. E você aqui tem todas as permissões que o Drupal tem disponível. E a lista é gigantesca. Essa lista, na verdade, ela está pequena, porque conforme você vai ativando os módulos, cada módulo ele vai colocando permissões novas, tá? E essa permissão ela é dada aos papéis. Aqui eu tenho 4 papéis: usuário anônimo, usuário autenticado, editor de conteúdo e administrador. Então você vê que por padrão, provavelmente todas as permissões estão permitidas para o usuário, o administrador. Tá lá. Tá tudo permitido. O administrador ele pode fazer tudo no site, tá? E aí ele tem um outro perfil, um outro papel aqui, que é o editor de conteúdo. Então você vê que a maioria das coisas estão desativadas. Bom, aqui tem. Então você vê que o editor de conteúdo ele pode editar os seus próprios comentários, mas nenhum outro usuário pode editar um comentário. O usuário autenticado pode enviar o comentário, e aí, como você deu uma permissão para o usuário autenticado, tanto o editor de conteúdo quanto o administrador, eles têm essa permissão, porque eles são usuários autenticados. Então, pular a aprovação de comentário. Então, aqui, olha, por exemplo,
Um usuário autenticado que não é nem editor de conteúdo nem administrador, ele pode enviar o comentário e esse comentário não é aprovado. Mas se você quiser que o comentário seja aprovado antes de ser publicado na página, bom, você agora, só administrador, pula a aprovação de comentário. E você pode fazer, não, editor de conteúdo também pode. E se você quiser que o autenticado ele pule a aprovação de comentário, mas que o usuário anônimo possa enviar, tá aqui. Então, se eu salvar isso daqui, qualquer pessoa que estiver na página pode enviar um comentário, mas somente as pessoas logadas pulam a aprovação de comentário. E é assim que funciona o. Ah, eu tenho. Tem diversas outras coisas, tá? Eu quero mostrar o de conteúdo. Aqui, Node. Node é conteúdo. Então, vê aqui, ó, que eu tenho. Primeiro que eu tenho aqui, olha, artigo. E aí, artigo. E aí, página básica. E aí, basicamente, o que. Essas permissões que tem aqui são duplicadas para cada tipo de conteúdo. Voltou para o artigo, que tem um artigo aqui, ele realmente não ficou muito bom, não. Ele tinha que organizar por. Não sei por que aconteceu isso daqui, não. Bom, não, é artigo. Tá. Eu que li rápido e li errado. Então aqui, ó, criar novo conteúdo. Para artigo, criar novo conteúdo para página básica. Então você vê que o editor de conteúdo ele pode criar os dois tipos de conteúdo. Apagar qualquer conteúdo. Ou seja, essa pessoa vai poder apagar qualquer artigo. O editor de conteúdo não pode. O administrador pode. Apagar o próprio conteúdo. O editor de conteúdo pode. O administrador pode tudo, né? Mas aí eu posso falar assim, não. Eu não quero que ninguém apague o conteúdo. Eu falo, mas André, se a pessoa não pode apagar o conteúdo, como que ela vai fazer se aquele conteúdo não for mais válido? Ela pode despublicar aquele conteúdo. Porque se você apaga o conteúdo, toda aquela parte de versionamento, tudo isso é deletado. Na hora que você apagou o Node, esse Node não existe mais. Então eu recomendo que você desmarque essa opção de a pessoa apagar o conteúdo, a não ser que a pessoa entenda bem, porque o maior problema é a pessoa apagar o conteúdo por um acidente, tá? A não ser que você tenha um plano de backup muito bom, você tem uma estrutura de backup, e aí você não corre o risco de a pessoa apagar por acidente. E acredite, isso não é uma coisa tão rara de acontecer. Não é uma coisa que acontece todo dia, tá? Não é uma coisa que vai ser no dia a dia para as pessoas apagarem conteúdo, mas é uma coisa que acontece sim. E aí fica o teu critério. Se você quer deixar o usuário com um papel menor, apagar o próprio conteúdo ou não. Excluir revisões, mesma história do apagar, só que aí é no caso uma revisão só. Editar qualquer conteúdo. Então você perceba que eu tenho um editar qualquer conteúdo e editar o próprio conteúdo. Então você vê que o editor de conteúdo ele não pode editar qualquer conteúdo, mas ele pode editar o próprio conteúdo. Aí eu já discordo também de novo do padrão do Drupal, porque eu acho ser possível para o editor de conteúdo editar qualquer conteúdo. Reverter revisões, daqui se a pessoa quer que voltar para uma revisão anterior, ver as revisões. Então você vê que o editor de conteúdo não pode nem ver as revisões. Acessar a página de visão geral de conteúdo, que é esse linkzinho aqui. Administrar conteúdo, e aí você vê que o Drupal, for ler com calma essa parte de permissão, você vai ver que tem vários avisos desses daqui. Que o que acontece? Você dá a permissão de administrar conteúdo, implicações de segurança, por exemplo, promover, mudar o proprietário, editar revisões e ocultar outras tarefas do tipo de conteúdo. Basicamente, se você dá a permissão de administrar conteúdo, aquele usuário vai ter permissão de fazer qualquer coisa qualquer conteúdo do site. Você vê que aqui não é para artigo ou página básica. Então é uma permissão já mais de administrador mesmo. Mas na minha experiência, a maioria dos editores de conteúdo eles têm essa permissão de administrar conteúdo, tá? A pessoa ela é capaz de fazer a administração do conteúdo.
Administrar tipo de conteúdo. Isso aqui é uma coisa que já eu não vejo editores de conteúdo com isso daqui. Isso aqui a gente vai chegar na frente, tá? A gente vai ver essa parte de tipo de conteúdo. Ignorar controle de acesso ao conteúdo, que é basicamente toda essa parte de permissão aqui a pessoa ignora. Então também tem um aviso. Você vê que tem um aviso aqui, tem um aviso aqui. Excluir todas as revisões. Reverter todas as revisões. Isso daqui é também, de novo, não está no artigo nem na página básica. Isso aqui é para administrar revisões de todos os tipos de conteúdos. E por fim, que é uma permissão que eu acho muito interessante. As pessoas falam, mas eu quero fazer um site em Drupal em que seja uma intranet, que as pessoas só possam ver o conteúdo caso estejam logadas e eu vou controlar quem pode logar ou quem não pode logar. Tá aqui. Se você desmarcar que o usuário anônimo não pode ver o conteúdo publicado, quem está sem logar, essa pessoa não consegue ver nenhum conteúdo publicado, tá? Mesmo que o conteúdo esteja publicado, aquela pessoa não pode ver aquele conteúdo publicado. E aí que tem ver o próprio conteúdo despublicado, que aí no caso o editor de conteúdo pode, mas se você fizer ignorar o controle de acesso ao conteúdo e der isso aqui para o editor, ele pode ver todos os conteúdos publicados, mesmo que não sejam criados por ele, tá? Por isso que o conteúdo, o próprio conteúdo, editar o próprio conteúdo, apagar o próprio conteúdo, isso que é a importância do autor daquele node. A gente vai criar um node daqui a pouco, mas o autor do node é muito importante para a definição das permissões, tá? Você vê que isso aqui é o patch auto, isso aqui é o módulo contrib que eu instalei na aula passada. Ele tem suas permissões. Por isso que lá na página de estender, o módulo ele tem um link para as permissões e para a configuração. E eu quero voltar exatamente para isso, que eu quero mostrar uma coisa aqui. Aquela página é gigantesca, mas, por exemplo, você clica aqui em permissões do PF Auto, você vê que ele construiu aquela mesma página, mas somente mostrando as permissões do PF Auto, tá? Então, essa página de permissões, embora ela seja muito grande, você pode construir ela, dependendo por onde que você entra nela, você pode construir ela com apenas pedaços de conteúdo, para você não precisar ver tudo. Então aqui eu já explorei para vocês as permissões e aqui tem os papéis, tá? Então você vê que eu tenho aqui os papéis, usuário anônimo, autenticado, editor de conteúdo, administrador, e eu posso criar um novo papel, tá? Basta você falar o nome do papel que você quer. Colaborador, não sei o que vai ser o colaborador, mas vai ser um colaborador. O Drupal, você vê que eu estou digitando aqui, ele tinha uma caixinha, uma outra caixinha aqui que sumiu, que é o nome de máquina, tá? Se eu clicar aqui em editar, a caixinha volta. Mas ele já está com o nome de máquina perfeito. Mas às vezes você coloca um nome e você quer que o nome de máquina seja um pouco mais simples ou uma coisa mais... não precisa ser tão elaborada. Botar aqui colaborador, nível máximo. E aí, se você digitar isso aqui sem clicar em editar, eu vou até fazer isso aqui agora de novo. Vou botar aqui, ó. Colaborador, nível máximo. E aí você vê que ele botou toda a informação disso no nome de máquina. Por padrão, você não precisa editar o nome de máquina, mas se você quiser vir aqui, você pode editar o nome de máquina e remover. Até porque isso daqui pode ser uma coisa que você vai mudar depois. Isso é importante. O nome de máquina você não muda, tá? O nome de máquina ele cria tabelas no banco de dados e tudo mais. Então o nome de máquina você não consegue mudar por padrão. Alguns nomes de máquina você consegue mudar, mas por padrão você não muda o nome de máquina. Você vai ter que deletar aquilo e criar um novo. Já o rótulo, né? Que é um rótulo, é apenas um label, uma informação só visual, que é esse que está em cima, você pode mudar ele à vontade, tá? Então vamos botar aqui simples, colaborador. E se eu voltar aqui em permissões, agora eu tenho um colaborador. Ah, mas eu queria que o colaborador tivesse entre administrador e editor de conteúdo. É aqui, ó. Toda vez que você vê essas setinhas aqui no Drupal, você pode clicar e arrastar. Salvei.
Voltei aqui em permissões. Tá lá, o colaborador agora entra aqui. Mas eu vou criar 20 papéis. Isso daqui vai ficar gigantesco. Não tem problema. Você volta aqui, clica nessa setinha aqui, que também é uma coisa muito importante, você vai ver isso no Drupal em tudo que é canto. E aqui você consegue editar as permissões. E aí ele abriu aquela página de permissões apenas para o colaborador. E aí você pode ir estabelecendo as características do colaborador. E para finalizar, eu vou adicionar um novo usuário. Não, editor. E aí esse rapaz vai ser um editor de conteúdo. Quero até ver se ele tá mandando e-mail. Que se ele mandar e-mail por padrão, vai ser uma coisa bonita. Agora não. Eu consegui errar a senha. Agora tá igual. Ele até manda e-mail por padrão. Então realmente é um bom provedor. Eu vou vir aqui, clicar aqui, esse aqui é o meu usuário. Eu vou sair. Clicar aqui em entrar. Eu acho que eu botei a mesma senha. Botei. Aqui. Então eu tô aqui de novo, eu vou clicar aqui em gerenciar e você vê que ele não tem aquela barra gigantesca cheia de opções. E se eu vier aqui em configurações, ele só pode criar URLs alternativas, tá? Que são importantes na hora que você está criando conteúdo, que é o endereço que fica ali em cima do conteúdo. E aqui em conteúdo, ele tem a administração do conteúdo, tá? Mas você vê que toda aquela outra todo aquele monte de coisa, aquele monte de menu, tudo isso simplesmente sumiu. Isso é uma coisa muito poderosa no Drupal, porque isso facilita muito para usuários que vão administrar conteúdo no site, você não ter que ver coisas que não são relevantes para você. Então, você gastar um bom tempo criando as permissões, administrando as permissões, você não só vai ter um sistema muito mais seguro, tá? Mas como também você vai facilitar muito a vida das pessoas que vão administrar o site se você apenas der a permissão que ela precisa fazer no site. E aí todo o resto some. Senão ela vai ter que fazer um curso desse gigantesco de administração de Drupal somente para poder criar conteúdo no Drupal. E uma hora ela vai fazer uma coisa errada e vai jogar o seu site todo fora do ar.